Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terapri. Neste canal, compartilho com você experiências adquiridas, observações feitas e muito conhecimento adquirido ao longo desse 1 ano e meio no qual venho enfrentando o endividamento. Eu agradeço muito a cada um que está aqui, inclusive aos que curtem, comentam, compartilham, me mandam mensagens de carinho, de apoio. Inclusive é por conta de um desses likes que eu recebi hoje que estou aqui. Eu peguei uma gripe muito forte, faz uns 5 dias e venho enfrentando os sintomas, sabe? Bravamente. Sabe aquela gripe? Não sei se você já teve algo assim. Eu nunca tive. Uma gripe que dói, faz doer até o couro cabeludo, sabe? Uma gripe que me desestabilizou toda a região íntima, que me causou náuseas, me causa ainda, eu tô aqui sentindo. E além dos sintomas, como febre, dor de garganta, nariz entupido, tosse, essas coisas todas. Eu tive todo esse combo, ainda tô enfrentando tudo isso. E quando a gente tá passando por essa situação, os outros problemas com os quais a gente já lida, eles não ficam guardados na estante. Eles ainda estão ali, latentes, agravados por essa condição. Então eu lido com síndrome do pânico, trato também uma depressão e trato a questão da ansiedade. Com esses sintomas, esses problemas que eu tenho, eu senti que eles ficaram muito mais aflorados. Eu tive que ter um jogo de cintura enorme para lidar comigo, desculpa, com os pensamentos intrusivos, com as minhas dificuldades aqui. E elas foram muitas, porque aqui em casa moramos 4. Sou eu, né? Meus 3 filhos. Ah, e os meus 2 gatinhos. Os gatos estão bem. Meus 3 filhos pegaram essa gripe também, além de mim. Então, gente, foi muito difícil administrar 3 meninos doentes também. Era criança vomitando, um dos meus filhos teve diarreia. Gente, olha, foi um filme de terror esses últimos dias aqui em casa. E todo esse cenário, ele deixou a minha vida assim de cabeça para baixo. Porque por mais que eu tivesse tentado ali manter a minha rotina, foi muito difícil, muito difícil. Teve dias que eu não consegui levantar da cama. Eu só levantei mesmo para ir atender as demandas deles, para servir um almoço ou cozinhar um arroz, alguma coisa assim. E é muito complicado. Então, de tudo isso, o que eu quero te dizer? Que se você tem um plano para te tirar de dias ruins, esse plano muitas vezes ele serve para você como um bote salva-vidas em momentos graves, assim como esses que eu tenho vivido aqui esses dias. Hoje eu resolvi, apesar de toda essa situação, gravar esse vídeo. Ainda estou me recuperando, né? Por conta de um like que eu recebi, por conta de um novo seguidor que chegou. Então eu quero muito agradecer a quem me apoia. Peço que continuem, isso é muito especial para mim, muito importante. E espero mesmo que essas reflexões possam, além de me dar clareza, levar para você
um pouco do que você precisa. Porque, gente, com certeza, sair do endividamento é muito mais emocional que financeiro, que matemático. É uma questão de autoconhecimento, uma questão de visitar mesmo, sabe? Aquelas áreas mais escuras da nossa alma. E esse labirinto, ele é passível de ser vencido, sim. Mas a gente precisa ser muito inteligente, muito astuto para sair dali, entende? E em dias como esses que eu tenho vivido aqui, em dias que eu sei que você vive aí também, dias muito desafiadores, são os nossos planos, sabe? Especialmente aquele plano que te dá certeza, como se fosse um mapa que te leva para dias melhores. E por que eu tô falando isso? Porque, olha, eu acho que foi o terceiro dia em que eu tava com esses sintomas, um dos meus filhos com náusea, vomita, mas não vomita, sabe? Ali no banheiro que eu tinha acabado de lavar e não podia, não tinha forças para lavar de novo. E o outro com diarreia o tempo inteiro, o outro deitado com febre, olha, uma loucura. E nesse dia eu decaí, sabe? Eu chorei e eu me senti assim muito fraca, muito impotente diante daquilo que eu estava vivendo. E num impulso eu peguei o meu plano financeiro, né? De pagamento das dívidas, é algo que eu estou construindo há 1 ano e meio, você sabe, né? Eu venho enfrentando essa situação há 1 ano e meio. E quando eu olhei para aquele plano, eu tive a certeza absoluta, sabe? Eu tenho essa certeza absoluta todos os dias, mas parece que pela doença, pela situação tão adversa aqui em casa, eu tinha esquecido que eu terei dias melhores. Eu estou construindo isso. Eu terei dias muito melhores, dias felizes, dias prósperos, dias que vão amanhecer, mas que antes de amanhecer lá fora, eles vão amanhecer aqui, porque o sol ele vai brilhar dentro de mim. Hoje, essa luzinha ela já existe aqui, entende? Mas ela tá um pouquinho apagada, porque além de estar doente, eu estou com tantas dificuldades financeiras, eu estou me sentindo tão abatida, mas eu sei que ainda tem aqui. Eu ouvi em algum lugar algo que me chamou bastante atenção e que hoje, agora, nesse instante, me faz lembrar. Que é assim, um homem estava deitado na sua cama e resolveu abrir a janela para que o sol entrasse e iluminasse seu quarto, aquecesse o seu colchão, trouxesse vida, clareza para dentro do seu quarto. Mas o sol chegou dentro desse quarto, na vida desse homem, para aquecer os objetos dele, no momento em que ele decidiu levantar da cama para abrir a janela. E não somente na hora que ele abriu a janela. Então, é assim que eu me sinto. Eu sou essa pessoa que decidiu. E eu estou nessa caminhada, né? Fazendo essa analogia com esse homem, com essa cena, eu estou nessa caminhada entre a cama e a janela para abri-la e deixar o sol entrar. Bom, e o que eu quero falar com você hoje, olha, essa introdução foi enorme, né? O que eu quero falar com você hoje é sobre a blindagem que a gente deve ter contra o tédio, tá bom? A frase do dia é a seguinte: uma vida em ordem pode parecer silenciosa, mas é justamente esse silêncio, é ele, o som da minha alma descansando. Vamos lá então. Às vezes a gente confunde a paz com o tédio
E aí a gente busca emoções, sabe? A gente busca coisas novas, a gente busca, sei lá, compras, sabe? Idas ao shopping, grandes acontecimentos. Ou às vezes a gente procura até pessoas desreguladas. A gente faz isso é autossabotagem, sabia? Isso é. Então, a gente deve escolher celebrar a monotonia, sabe? Viver com tédio mesmo. E ter as rédeas da mão, as rédeas da vida na mão. Porque quando a gente consegue isso, gente, quando a gente vai até lá, enfrenta o tédio, consegue lidar com ele e vivenciar cada minuto desse lugar. Quando a gente enfrenta situações assim, adversas, como essa que eu tenho enfrentado aqui em casa, a gente está mais forte, mais capacitado para sair dessa situação, sem fazer nenhuma besteira. Entendem? Então, onde há ordem, há espaço para a verdadeira criatividade crescer. E aí, por que eu tô te dizendo isso? Estávamos todos doentes aqui. Estamos todos doentes aqui em casa. Então, se eu tivesse corrido para a farmácia para comprar um montão de remédios, se eu tivesse me desesperado, passado no cartão, né? Eu tenho um cartão de crédito, que é um cartão de crédito consignado. Esse cartão, ele termina, eu termino de pagá-lo em 7 meses, se não me engano. E se eu tivesse feito isso, eu teria atrapalhado todos os meus planos. Claro, se fosse necessário, eu teria feito. Mas o que eu fiz? Não, eu reorganizei os meus gastos, eu olhei minha despensa. Vi que o que eu tinha era o suficiente. O pai dos meus filhos mais novos trouxe algumas coisas, e graças a Deus. E tudo que eu comprei de medicação, eu comprei com o que eu tinha na conta. Infelizmente, isso foi um dinheiro de mercado, né? Que eu ia gastar mais no supermercado, mas eu não mudei em nada o meu plano, além de só reduzir as minhas compras com o mercado. E acabou dando tudo certo, porque, infelizmente, todos nós comemos muito pouco durante esse período em que estivemos e estamos ainda doentes. Diminuímos as idas à padaria, os meninos sempre gostam de comer uma bobagemzinha, um docinho, um salgadinho, uma besteirinha. Ninguém quis nada. Também nem fazia sentido, né? Então, acabou que ficou elas por elas. E eu sou muito grata por ter tido essa clareza, ter corrido e comprado como eu sempre fiz. Toda vez que a gente adoecia aqui em casa, porque aqui em casa é assim, um fica doente, todo mundo fica. É incrível. Então, eu corria e eu enchia a minha caixinha de remédios de todo tipo de medicação. Tomávamos por 2, 3 dias, 5 dias no máximo, e quando passava a doença, ficava ali aquele monte de remédio. Tanto é que quando eu fui ver minha caixinha agora, tinha um monte de remédio vencido. E dessa vez não. Dessa vez eu não fiz coleção de remédios. Entende? Então, lidar com esses dias onde você só fica ali, enfrentando a dificuldade, requer também muita coragem, clareza, discernimento, sabe? Então, assim, graças a Deus, meus filhos estão bem.
Quem está pior hoje sou eu. Eu tô com mais dificuldade para sair disso. Tô com vários sintomas ainda. Agora falando com você aqui, eu tô com muita náusea. É incrível. E eu tenho remédio para mal-estar ali. A minha mãe, ela trata um tumor, né? Um câncer. Graças a Deus, ela já está numa fase muito mais tranquila do tratamento. E ela me deu umas medicações que ela recebeu por conta da quimioterapia, né? Então eu tenho remédio para enjoo. E o que eu quero dizer para você é que se você tem um plano, às vezes é ele quem te salva, porque foi esse meu plano que me salvou nesses dias mais complicados aqui. Então, a ação prática para hoje é a seguinte: identifique um momento em que você sentiu vontade de quebrar a rotina, sabe? Aquele momento em que você sentiu vontade de fazer um gasto, sabe? De dar um boom na sua vida, porque foi isso que eu senti. Sabe o que eu pensei? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho sofrido tanto esses dias, meus filhos aqui, tadinhos, têm sofrido tanto, a gente vai fazer alguma coisa diferente para aplacar esse sofrimento, a gente vai... Eu preciso fazer alguma coisa. E depois eu falei, opa, não há nada que eu vá fazer que vá melhorar de verdade, que vá nos ajudar de verdade. Além de administrar, de organizar tudo, de deixar tudo bem. Dá licença, gente, me desculpe. De deixar tudo bem arrumadinho para eles, medicá-los na hora certa, do jeito certo e oferecer minha presença. É isso. Não havia nada espetacular que eu pudesse fazer. Mesmo porque eles nem tinham pique para sair de casa. Então, você deve substituir esse momento, esses rompantes, por algo que pode ser escrita, pode ser leitura, música, filme, série, algo que te abasteça, que te distraia, que te traga uma reflexão, algo que te ajude de alguma maneira. Porque rompantes, sabe, impulso, agir na impulsividade, pode até trazer um alívio imediato, mas não resolve, muito pelo contrário, só atrapalha. Então a ação, a afirmação, na verdade, para hoje é a seguinte: eu domino meus impulsos. Eu domino meus impulsos. Eu prefiro a estabilidade de uma rotina planejada ao caos de uma rotina, uma vida sem governo. É isso. Então, gente, o que me sustentou nesses dias foi justamente essa vida planejada, essa vida organizada, que me deu a possibilidade de ter um dinheirinho na conta e comprar a medicação dos meus filhos, sem precisar gastar, fazer mais dívidas, na verdade, né? Sem precisar me endividar com cartão. E ainda assim me sobrou um dinheiro para fazer supermercado. Então, é isso. Eu desejo muita saúde a todos vocês. Tenham álcool nas mãos, tenham muito cuidado, entende? E sejam firmes, tenham clareza no plano de vocês, ok? Forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo.